Capítulo 1. A ilusão mortal da salvação garantida. A maioria dos cristãos vive acreditando em uma mentira perigosa, a de que aceitar Jesus uma vez garante a salvação para sempre. A pessoa fez a oração do pecador, foi batizada, frequenta a igreja e diz para si mesma que está salva. E é justamente aí que mora o engano mortal. A salvação que você declarou não significa nada se sua vida contradiz tudo o que você confessou. Não é barulho de línguas, não é cargo na igreja, não é quantidade de jejuns, é fruto, é transformação real, é morte do velho homem. O problema é que a igreja moderna criou uma versão confortável da salvação. Uma salvação sem cruz, sem renúncia, sem santidade. Você canta sobre Jesus no domingo e vive como o mundo de segunda a sábado. Você declara vitória, mas carrega derrota escondida. Você diz que tem o Espírito, mas seus frutos dizem o contrário. A salvação verdadeira incomoda. Ela confronta, transforma, queima o que não presta. E se você nunca sentiu isso, precisa se perguntar: será que eu realmente nasci de novo? Solução prática. Faça o teste da transformação agora. Liste 3 áreas da sua vida que mudaram radicalmente depois que você disse que aceitou Jesus. Se você não consegue listar nenhuma, sua salvação pode ser uma ilusão. Ore hoje pedindo a Deus que revele a verdade sobre seu estado espiritual. Não tenha medo da resposta. A verdade liberta. Capítulo 2. Os sinais claros de uma fé morta. Existe uma diferença brutal entre acreditar em Deus e pertencer a Deus. Até os demônios creem e tremem. A questão não é se você acredita, mas se você obedece. E é aqui que a maioria dos cristãos falha sem perceber. Uma fé morta tem sinais claros. Você lê a Bíblia e nada muda. Você ora e não sente nada. Você peca e não sente mais peso. Você mente, guarda rancor, vive na carnalidade e ainda assim se sente confortável. Essa é a prova mais assustadora de uma fé que não salva. A Bíblia é direta. A fé sem obras é morta. Não obras para merecer salvação, mas obras que provam que a salvação é real. Se Jesus realmente vive em você, sua vida não pode permanecer igual. O Espírito Santo não convive com o pecado habitual. Ele confronta, incomoda, transforma. Muitos vão chegar no dia do juízo dizendo: Senhor, Senhor, e vão ouvir: nunca vos conheci. Por quê? Porque viveram uma religião sem relacionamento. Professaram com a boca, mas negaram com a vida. Solução prática. Teste da obediência imediata. Durante 7 dias, toda vez que o Espírito Santo te confrontar sobre algo errado, obedeça na hora, sem negociar, sem adiar. Se você não conseguir obedecer nem por uma semana, você não tem o Espírito Santo governando sua vida. E se não tem o Espírito, não tem salvação. Capítulo 3. O pecado habitual que anula sua salvação. A verdade que ninguém quer ouvir é esta: você não pode viver em pecado deliberado e achar que está salvo. Não é sobre cair, é sobre permanecer caído. É sobre escolher o pecado repetidamente e chamar isso de graça. Pecado habitual não é tropeço, é estilo de vida. É aquele comportamento que você repete, justifica e esconde. Pode ser pornografia, mentira, imoralidade, idolatria do dinheiro, ódio guardado no coração. Você sabe exatamente qual é o seu. A Bíblia é clara: quem pratica o pecado é do diabo. Praticar significa viver, repetir, fazer do pecado um hábito. E quando você faz isso, não importa quantas vezes você levantou a mão na igreja, você está provando que não nasceu de novo. O engano mortal é achar que a graça cobre rebeldia consciente. Graça não é licença para pecar, é poder para vencer o pecado. Se você continua escravo do que Jesus deveria ter libertado, sua salvação é questionável. Solução prática. Identifique agora o pecado habitual que você carrega há meses ou anos. Confesse a Deus que você escolheu esse pecado repetidamente. Depois, quebre o ciclo hoje. Corte o acesso. Delete o aplicativo. Bloqueie o contato. Mude a rota. Libertação começa com decisão radical. Sem isso, você permanece escravo. Capítulo 4. Final. O que separa os salvos dos religiosos? Se você chegou até aqui, precisa entender algo. Hoje você encarou a verdade que a maioria foge a vida inteira. Você parou de se iludir. Você deixou de lado a religiosidade confortável e encarou a cruz de frente. A diferença entre salvos e religiosos não está no que eles dizem, mas no que eles são. O religioso performa,
O salvo transforma. O religioso mantém aparências. O salvo quebra cadeias. O religioso tem medo de ser exposto. O salvo vive na luz. E agora você sabe onde está. Se a verdade doeu, é porque você ainda está vivo espiritualmente. Se não doeu nada, você está anestesiado e isso é pior. Deus está te dando uma chance hoje. Uma chance de nascer de novo de verdade. De parar de brincar de igreja e começar a viver o evangelho real. A salvação não é sobre religião, é sobre rendição total. É morrer para si mesmo diariamente. É carregar a cruz, não apenas admirá-la. Solução. Hoje, antes de dormir, ore esta oração com sinceridade. Deus, se eu não sou realmente salvo, revela isso a mim agora. Eu renuncio à religião falsa. Eu me arrependo de viver na ilusão. Eu te entrego minha vida de verdade. Depois dessa oração, observe o que Deus vai fazer nos próximos dias. Ele vai te confrontar, te transformar e te libertar de verdade. Você não está sozinho. Você está despertando.